Bem, guys, what's going on? Robert for International Pulse Research. Mais um vídeo para vocês, diretamente da costa oeste, que está acompanhando a gente. Fique ligado, muita coisa. Segunda-feira, seguir à frente aí, muita coisa acontecendo. Não podemos perder o campo progressista. A gente vai estar daqui a pouquinho numa live também explicando para vocês o que nós devemos fazer para que você realmente possa ajudar o pessoal na sua associação, no seu partido, exercer a sua cidadania, enfim, aquilo que a gente sempre coloca e bate na mesma tecla. Legal? Então você pode entrar também no nosso site, você que está vindo pela primeira vez, www.internationalpulseresearch.com ou DACA. Bom, segunda-feira meia conturbada e muitas coisas acontecendo. Falar um pouco sobre a meta fiscal para 2020, para o próximo ano, que vai ter um déficit aí de mais de 124 bilhões. Então a previsão do rombo será o 7º ano seguido de déficit e a projeção é de 7,7% do PIB do ano que vem. Eu não acredito nisso. Enquanto nós não tivermos uma política tributária fiscal coerente, sem dúvida nenhuma. Nós estamos vendo aí a autonomia do Banco Central, que a gente vai estar explicando também, quer ter toda a autonomia, tá pisando em ovo, dando voo de galinha, e não é bem por aí. Então o governo anunciou hoje, né, dia 15, segunda-feira, que a meta do resultado primário para o governo central do próximo ano, ou seja, o Tesouro Nacional, o Banco Central, a Previdência Social, será um déficit de 124 bilhões. Não vou falar da Previdência, porque a gente sabe muito bem que tem sobra de caixa, e a gente vai estar explicando isso na live, para a gente que possa ter um pouco mais de tempo. Então, o déficit será de 124 bilhões para 2020. Será o 7º do ano, seguido do resultado negativo das contas públicas. Então a informação está no PLDO, que é o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020. O texto já foi regido, já foi encaminhado para o Congresso. Hoje o primeiro passo para a construção do orçamento fiscal. Legal? Então a gente que está aí acompanhando, então a diretriz do rombo é maior do que a diretriz que foi projetada. Então o déficit é de 110 bilhões para esse ano e para o próximo ano 124, ou seja, o governo irá ficar no vermelho na cifra de 139 bilhões. Então aí, nesse contraponto, eles vão querer jogar a culpa em cima de alguém, dos governos progressistas do passado. Vão querer falar que o PT ficou 14 anos, não fez nada, não cobrou subsídio, não taxou sob dividendos as fortunas, mas ninguém fala que o Itaú pagou para 4 famílias mais de 9 bilhões e ninguém cobrou spread bancário, não cobrou imposto, não cobrou absolutamente nada. Então a previsão vai da direção proposta pelo governo Jair Bolsonaro, que não sabe o que faz, está aí no conglomerado, dando autonomia ao Banco Central, que a gente vai estar explicando na íntegra para você na live. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele está dizendo que ele quer zerar o déficit de 2019 e deixaria as contas no azul até 2020. Falácia, narrativa, blá blá blá, de que isso não vai acontecer, que a gente sabe que o país está em destaque. A gente vê aí que os municípios, os estados estão totalmente inadimplentes. A gente tem um déficit gigantesco aí nas contas jurídicas, e sem falar os 65 milhões de pessoas inadimplentes nas contas físicas. Então, isso não vai acontecer se a gente mesmo for considerar o setor público consolidado, que inclui governos regionais e estatais, e a meta fiscal seria de 119, quase 120 bilhões. Então, a previsão do rombo era menor, mas a gente sabe muito bem que vai ser um pouquinho acima da média. Então, para 2021, a projeção do déficit para o governo central cai de 70 bilhões para 68,5. Então, para 2022, já indo para 3 anos de governo,
é previsto que o resultado fique negativo em 34 bilhões. Então vamos explicar um pouco para você que está do outro lado, às vezes não entende. Então, existe uma projeção para o ano que vem, para o ano de 2021 e o ano de 2022. Ou seja, a meta fiscal do governo central prevista pelo PLDO de 2020. O que é esse PLDO? Vamos explicar, é o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentária, entendeu? Então, como é que funciona? Segundo o secretário especial da Fazenda, eu não vou falar o nome dele aqui, porque não vem ao caso, as metas são conservadoras e demonstram zelo e cautela na política fiscal. Então, a gente vê algumas perspectivas, eles estão vendo, né, que esses números serão mudados, provavelmente melhorado. Então, à medida que as ações causam impacto especial na reforma da Previdente, aí a gente tem a projeção do projeto. Então, as metas fiscais do centro, principal prevista pelo PLDO para 2020 é 124 bilhões para 2020, na casa aí de quase 2% do PIB, 2,21, 65 bilhões, quase 1% do PIB para 2021, e 2022, 31,4 bilhões, aí 0,35% do PIB. Então as previsões para a economia, também a gente espera um crescimento do PIB de 2,7%, que eu creio que não vai crescer. O país está desindustrializado, ninguém se fala em emprego. O governo quer arrecadar de que forma? Com 35 milhões de pessoas na informalidade, mais de 18 sem carteira assinada, e aí vai. Então a projeção de 2,6% para 2021 e 22, 2,5%. O mês passado a equipe econômica cortou a previsão para este ano, que passou de 2,5 para 2,2, e a gente está vendo aí que mesmo assim a gente não vai conseguir ter um crescimento sustentável esse ano. A gente está vendo que o próprio Jair Bolsonaro deu um tiro, e está dando um tiro não só no agronegócio, mas entregando mais de 700 mil toneladas de trigo para os Estados Unidos aí, sem contrapartida. Então a gente está vendo que o pessoal do Sul, os produtores do Sul, o pessoal que produz leite, avicultura, enfim, está perdendo o espaço. Então deram o tiro no pé, ou seja, voltaram no Judas Iscariote. Então o salário mínimo está previsto para 1.400 o ano que vem, né? E 1.082 para 2020, 1.123 para 2022 e este ano 998. Gente, não muda nada. Então a gente vai estar explicando para vocês o contraponto daquilo que foi prometido, e a gente está vendo que esses governos que vieram com blá blá blá, que vieram com essa ideologia, com esse viés de gênero que é o novo, que a gestão de um gestor é fundamentalista, enraizada em posicionamento de conduta. Esqueça, nós estamos vendo que eles estão fazendo o mesmo circo, eles estão tocando fogo no mesmo circo, estão encenando a mesma peça, e o povo está sem projeção. Então a gente vê a projeção para 2019 de 2,7% do PIB, que eu creio que não vai crescer, porque a gente está vendo que a dívida, cada dia que passa, ela aumenta. Você tem que entender isso. O dólar está aí quase na casa dos 4, a gente sabe muito. As contas correntes estão um buraco gigantesco, que quando o próprio Banco Central ele tenta colocar o câmbio no mercado, e depois eles dão tiro com taxa de juros aí para poder tampar. É totalmente oposto, é o consenso de Washington virado de costa para a população, para poder servir a banca e o sistema financeiro. Então a inflação tem uma projeção de 4, com 1,5% de tolerância. Para baixo você não vê nada de pleno emprego. O dólar está na casa de 3,70. Se eu for comprar, vou pagar quase 4. Então isso aí é novela das 8. E o IGP, né, que /DI, 4%, a massa salarial nominal de 6,9%, salário mínimo está nessa bagatela, porque a gente sabe que está gerando inflação, o real está desvalorizado 80%, sem contar o câmbio, indexação, taxa Selic, e o preço médio do barril de petróleo de $64. Não resolve, gente. O Brasil está vendendo petróleo, preço de banana,
e comprando derivativo, gasolina, como expliquei para vocês. Então, sobe tudo, sobe a energia, sobe o pãozinho, sobe a pizza, sobe o trigo, sobe a gasolina, porque tá todo indexado ao dólar. O dólar tá em alto, por quê? Porque o governo é um governo que não tem pautas, não tem um programa de governo, não tem programas voltado para a sociedade como um todo, não tem uma estrutura. O processo político, ele está submetido a uma exploração do capital, ou seja, do capitalismo como um todo. Então as receitas para 2020 são estimadas em 1,664 trilhões, alta de 3,34, porque a gente tem uma projeção aí de 1,54 para esse ano. Eles já estão fazendo a previsão para o ano que vem, porque o dinheiro da banca, do Baronato de São Paulo, Rio de Janeiro, o pessoal que vive do rentismo, eles não podem falhar. Então a previsão para as despesas com benefícios previdenciários subiu de 631, porque você tem que entender isso. Por que subiu? De 631 bilhões nesse ano, e para o ano que vem vai subir mais ou menos aí uns 40 mil, porque só os militares eles levam 43, quase 44 bilhões e contribuem com 3. A Previdência leva um quarto, vamos colocar aí uns 20%, 25% aí. Sem falar a casta, né? Os privilegiados que vivem aí de auxílio moradia. Ou seja, tem desembargador que está ganhando um milhão, aliás, por mês. Juízes, promotores, militares, enfim, a gente não vai entrar em detalhe. Então aí onde está o rombo literalmente, porque se paga a Previdência e uma boa parte do dinheiro que sai da Previdência está centralizado nessa bagatela, né, nesse grupo de pessoas que estão aí definhando o próprio orçamento. Então o projeto de diretrizes orçamentária já traz uma previsão do reajuste na ampliação de gratificações aos militares proposto pelo governo em conjunto à reforma previdenciária da categoria. Vamos entrar muito em detalhe. O que me choca muito não é só o déficit, que é um déficit fabricado, aliás, a meta, né? E o que mais me comove é o aumento do salário mínimo, que na realidade ele só subiu, se a gente for analisar, pouquíssimo, R$40. Então a gente vê aí que o Brasil, com o novo, com a retórica das pautas ultraconservadoras, realmente conseguiu o que eles queriam: drenar boa parte do Estado para poder centralizar a riqueza do capital como um todo, e essa representatividade do capitalismo para os bancos, para o sistema financeiro como um todo. Então daqui a pouco a gente vai estar explicando para vocês sobre o que está acontecendo nesse governo. A gente vai entrar mais profundamente nas pautas, o que nós podemos fazer para poder ajudar o povo a entender. E a gente vê a expressão da classe dominante, que também, além de sonegar imposto, recebe desoneração, enfim, a sonegação fiscal, que a gente tem muito aí também a colocar em pauta, e a população está assistindo de camarote. O que eu quero dizer com isso, só para a gente terminar esse vídeo? O que eu quero colocar em pauta é que, enquanto a gente está parado, eles estão avançando. Enquanto existe aquela cena do parlamento, ou seja, o circo parlamentar, dizendo que menino é azul, menina é rosa, que 1964 a ditadura foi isso, foi aquilo. Enquanto isso, por detrás, na calada da noite, eles estão realmente fazendo as coisas para poder drenar toda a riqueza do Estado para o sistema financeiro. Legal, então a gente vê uma mudança brutal de acumulação de capital, e a gente vai estar discutindo na live daqui a pouquinho. Don't go away, stick around. Robert for International Polls Research. A gente vê daqui a pouco. Até mais.